tem uma coisa muito poderosa, e a Clarissa fala isso várias vezes, de alguém te ver sendo cisne. Eu sinto que eu me tornei melhor porque eu queria que o que elas viam em mim fosse verdade. E hoje em dia eu reconheço que elas não estavam sendo gentis comigo sem nenhum motivo. Elas estavam vendo coisas em mim que eu ainda não via. Talvez Seja Isso é um podcast sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Eu, Bárbara Níquel e Mariana Bandarra conversamos a cada episódio sobre um capítulo. Esse é sobre o capítulo 6, em que a gente fala sobre o patinho feio. Aqui, aquela historinha infantil vira uma ferramenta muito poderosa para a gente pensar sobre a tarefa de reconhecermos a nossa verdadeira natureza. Esse caminho é um pouco sofrido, já que boa parte das vezes a gente nem sabe bem para onde está indo, só sente que precisa sair de onde está. E se a jornada do cisne que nasceu no lugar errado é solitária, a leitura do livro não precisa ser. Eu vou reforçar que essa troca que eu e a Mari começamos aqui é só uma parte da experiência. É lá no nosso grupo fechado do Facebook, exclusivo para mulheres, que as melhores conversas acontecem. E para participar é só seguir o link que está aqui na descrição do episódio. É lá que a gente troca experiências com outras mulheres e elas vêm de lugares e trajetórias muito diferentes, o que enriquece muito o nosso processo de leitura. Uma das participantes é a Camis Fontinelli. Ela nos mandou um depoimento em áudio que tem bastante a ver com esse episódio. Olá meninas, vamos lá, eu vou contar um pouco da minha experiência com o livro e com o podcast, enfim, de tudo que ele proporcionou a mim. Espero que esse áudio não fique muito grande, corre o risco. Mas eu li o livro, eu tive interesse dele, né, através de uma amiga que eu não conheço pessoalmente, mas acompanho no Facebook há muito tempo, que começou a postar alguns trechos e foi um momento muito importante na minha vida no sentido de transformação. Eu comecei a ter crise de pânico, comecei a fazer terapia e comecei a olhar mais para dentro de mim, né? Que a gente tem essa mania da gente achar que a gente precisa ser forte 24 horas por dia e acaba só olhando no externo, né? Eu trabalho, eu cuido disso, eu faço minha comida, eu cuido daquilo. E dentro, né? O que tem dentro? Então eu até brinco que quando eu iniciei, eu me sentia muito o cacto, né? No deserto que tem no La Loba. E depois eu passei a ser outras coisas e passei a não me reconhecer mais, né, como alguém sozinho, alguém que enfim, que não se encaixa, que não é entendido, e poder sim assumir essa mulher que não se encaixa, assumir essa mulher que está em busca, assumir essa mulher que é criativa, que, enfim, trabalha com arte, que não tem problema e que basta ela se compreender que o resto meio que vai acontecendo. Então, para mim, é um livro que eu sempre vou lá, dou uma lida, grifo mais e achar o podcast de vocês, que foi através do site Clarices e Marias, foi maravilhoso, porque aí em alguns capítulos eu comecei a ver coisas que eu deixei passar, principalmente da Vasalisa, que foi algo que me marcou muito, porque foi numa época em que simplesmente parecia que eu tinha brigado com a minha intuição. Eu acho que ela estava louca, falando assim, eu não aguento mais essa menina que ela não me escuta. Então esse conto me chamou muita atenção, e quando eu reescutei vocês falando, eu consegui ver que teve alguns detalhes que eu não captei na hora e que agora fazem sentido pra mim, né? Principalmente essa relação de deixar a mãe boa demais morrer, que eu acho que é um processo agora que eu tô tentando ter nesse sentido. Então é maravilhoso. E outra coisa que acabou surgindo é que eu tenho algumas amigas que estão em leitura desse livro e a gente começou a se encontrar para fazer jantares e tal, e comentar sobre o livro e falar sobre a gente, né? E falar sobre tudo isso. A gente montou um grupo chamado Clã das Cicatrizes, né? Que é uma parte do livro. E a gente tenta se encontrar de 15 em 15 dias, ou dependendo da semana a gente consegue fazer seguido para falar sobre as nossas questões, os nossos medos,
é a nossa relação com a leitura, a nossa relação com o mundo, a nossa relação com as nossas estranhezas e poder ter um grupo de apoio onde a gente não precisa se sentir tão deslocada, sabe? Não precisa se sentir tão sozinha. Então, basicamente, isso é maravilhoso. Tudo que vocês estão fazendo e todo esse livro também, que envolve nossas vidas. Eu queria agradecer pela bênção que a Mari deixou. Eu sou uma pessoa bem sensitiva e me proporcionou muitas coisas maravilhosas. Então, quando quiser fazer mais, pode fazer também. Mas eu acho que é isso. Eu tô acompanhando vocês e muito feliz. E tô apoiando para receber os caderninhos. Enfim, continue, tem o apoio da gente. E é isso, um beijo. A Camis comentou sobre os caderninhos. É que nós criamos caderninhos de reflexão, um sobre cada capítulo do livro, com perguntas e sugestões de tarefas que podem aprofundar os ensinamentos. Eles são a forma que nós encontramos para recompensar as pessoas que estão contribuindo financeiramente para a realização desse projeto. Muito obrigada, Camis, por ser uma das nossas apoiadoras. Bom, e se você está chegando agora, pode voltar ao primeiro episódio e ouvi-los todos em sequência, mas pode ser também que você tenha descoberto esse projeto por causa da história do Patinho Feio por alguma razão. Ler o livro e ouvir os episódios anteriores não são pré-requisitos para que esse capítulo faça sentido, mas é claro que serão experiências bem diferentes. Se você quiser saber mais sobre o que nós estamos fazendo aqui, todos os links estão na descrição do episódio e, como sempre, você pode ficar bem à vontade para chamar as amigas para essa conversa. Nós estamos esperando vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Patinho Feio. Estamos no capítulo 6 do livro já. Estamos quase na metade desse projeto. Semana passada a gente colocou no ar a Mulher Esqueleto. Sem saber como é que vocês iam receber, porque a gente tinha sentido que ele era diferente de tudo, né? E tá sendo incrível. Eu acho que no começo da Mulher Esqueleto eu comentei que era o primeiro episódio que a gente estava gravando depois de já existir essa comunidade e da gente já saber um pouquinho sobre com quem a gente está conversando e, inclusive, a gente acho que até se sentiu um pouco mais à vontade. Claro que, além das pessoas que estão conversando com a gente, pode ter outras pessoas ouvindo, mas essas pessoas que estão conversando com a gente são incríveis e o que elas compartilham, eu acho que faz a gente ficar à vontade para compartilhar essas nossas histórias mais pessoais também. Da mesma forma que a Mulher Esqueleto foi um pouco reality show. Preparem-se, porque o Patinho Feio vai ser um pouco reality show também. Porque, casualmente, a minha amizade, a nossa amizade, né, entre eu e a Bárbara, ela é uma amizade que a gente não conseguia exatamente saber por que a gente tinha uma comunicação tão boa quando a gente se conheceu. E alguns meses depois, a gente descobriu que era porque a gente tinha uma história compartilhada de infância. E era uma história que tem muito a ver com esse capítulo. Eu achei super bom tu ter comentado isso, porque tem umas coisas que eu queria falar antes da gente começar o capítulo. Quando eu tava lendo, eu percebi que poderia ter um valor extra, uma leitura, tem um tipo de leitura interessante sobre esse capítulo que eu acho que a gente não pode fazer por não sermos mães. A gente só pode falar dele enquanto filha, eu acho. Por outro lado, quando ela fala em ser mãe, ela também fala em ser mãe de projetos e criações artísticas e de tudo que a gente coloca no mundo, de alguma forma. Em relação a esse tipo de filho, nós temos essa experiência de maternidade, de projetos, assim. A gente vai ter uma leitura ainda muito mais legal quando as meninas do grupo começarem a compartilhar suas experiências de leitura como mães. Sim. Tem uma coisa que eu percebo quando ela tá falando sobre os tipos de mãe. Ela foca muito nesse outro lado, né? De não simplesmente criar uma narrativa sobre ser o Patinho Feio, mas também sobre ser a mãe pata. Que, enfim, é bem bonito. Pra quem é mãe, eu me coloco no lugar dessas pessoas e tenho uma perspectiva bem legal. Acho que dado esses recados, a gente pode começar... A gente tem começado pela história, mas a história do Patinho Feio, não sei o quanto ela precisa ser recontada. O Patinho Feio é sobre encontrar a sua tribo, né?
E bem no começo, antes dela entrar na história, ela fala uma coisa que eu achei que era super pra mim. É a minha primeira marca, assim, no capítulo. É sobre essa situação comum de quando tu nasce num lugar onde as tuas características não são apreciadas. Ela aconselha essas mulheres a passar menos tempo debruçadas sobre o que eles não te deram e mais tempo em encontrar o teu povo. Vale a pena ler a versão dela do Patinho Feio, que é uma versão bem louca, bem cheia de... Eu acho que vale só contar rapidinho, porque tem alguns elementos que na minha lembrança da história do Patinho Feio não apareciam. Que é... Então, nessa história do Patinho Feio, a Pata tá lá chocando os ovos e ela tá super feliz e orgulhosa dos seus ovos. E chega uma outra Pata e diz, mas aquele ali é meio estranho. E ela diz, não, todos meus ovos são lindos. Essa velha Pata diz que é um ovo de perua, que não serve como ovo. E ela diz que ela não está preocupada com isso, que é um ótimo ovo e vai dar tudo certo. Depois que ele nasce, ele é realmente bem esquisito e a mãe Pata fica tentando por um tempo dizer, não, ele não é tão esquisito assim. Mas ele é cada vez mais esquisito, mais feio, mais desajeitado, até que ela não meio que desiste, assim, né, do Patinho. E ele resolve fugir. E daí é uma série de aventuras. Ele foge, chega num lugar, vai acontecendo ele vai encontrando uma série de dificuldades. Ele chega num lugar e algum outro bicho tenta atacar ele. Os gansos chamam ele pra... Os gansos chamam ele pra ir pra um outro lugar, só que daí vem um monte de caçador e matam os gansos. Ele vai nadar no lago e o lago congela, vem alguém e salva ele, leva pra uma família e as crianças ficam super felizes de ter o pato e a mulher fica muito braba porque ele não é uma pata, não é útil pra ela e ela tem que ficar alimentando, daí ele vai fugindo e vai desajeitadamente se protegendo do frio e sobrevivendo durante todo esse tempo. Aí umas crianças adotam ele e ele acaba entrando em casa e fazendo uma bagunça e quase morre congelado. Essa parte aí que eu me lembrei da música do Arco da Arca de Noé. Total. E uma hora ele também tá lá num laguinho e olha pra cima e vê uns lindos bichos voando. E eles chamam ele, né? Quando os bichos passam e chamam e fazem um barulho. E quando ele ouve o chamado, ele ouve o barulho sair dele que ele nunca escutou antes, né? Porque ele responde o chamado. E aí ele segue, daí dá tudo errado, meio que ele vai indo e passa o inverno, ele fica, tipo, de congelar e coisa e tal. Vai indo, ele vai ou conseguindo sair das situações, ou aparece alguém que dá uma forcinha e ele consegue sair, mas ele vai sobrevivendo. De laguinho pra casa, e acha outro laguinho e outra casa, até que, assim, alternando entre vida e morte, ele passa o inverno. Aí, quando vem a primavera, a água tá mais quente e ele tá no laguinho e ele vai esticar as asas e ele percebe que as asas dele estão enormes. E daí, daqui a pouco, ele vê uns cisnes e os cisnes reconhecem ele e vêm na direção dele e ele não sabe ainda que ele é um cisne. Então ele pensa, eu vou tomar um pau, porque toda vez que outros bichos vêm na direção dele, ele automaticamente acha que ele tá sofrendo bullying. Quando ele baixa a cabeça pra se proteger das bicadas que vêm, ele se vê no reflexo no lago e vê que ele é cisne. E aí os cisnes vêm e ele fica um tempo desconfiado, achando... Tá, mas será que essa é a minha galera mesmo? E daí ele segue aí com cisnes, né? Mas aí ele é cisne. Aí ele é cisne. Bam. E ele aceita que ele é cisne, né? E as crianças ficam, tem novo cisne. E todo mundo fica feliz. Na vila, os bichos felizes, é uma grande festa na floresta. Exato, é um musical. Até aí eu no livro tava inocentemente lendo a história do Patinho Feio, tranquila, pensando, mais um capítulo, mais uma história. E esse capítulo teve um efeito que eu já vou comentar antes, que foi meio destruidor pra mim. À medida que eu fui avançando no capítulo, chegou horas que eu tinha que parar de ler. Mexeu com muitas coisas que até
até chegar na metade desse capítulo, eu tava indo super bem, assim. Então a gente pode continuar comentando na ordem, como se nada tivesse acontecendo. Não, quando a gente chega no mito de formação do, assim, na ferida original, é muito avassalador, né? E eu acho que tem muitas feridas que são... Tipo, tem muitos jeitos que essa ferida original pode... Ela fala, né, que essa história é uma história radical. Essa questão que o Patinho Feio trata contém uma verdade tão fundamental para o desenvolvimento humano que, sem integrar esse fato, qualquer progresso que a pessoa faça, assim, não é sólido. E é impossível prosperar psicologicamente de maneira total sem perceber esse ponto, né? Que tu não pode ser pato se tu é ganso. Mas, enfim, logo depois da história, ela começa a falar desse efeito que tem na criança ou na menina de se sentir diferente dos outros e de ter pessoas também dizendo que elas são inadequadas ou que tem alguma coisa que elas querem fazer, que elas não devem querer fazer, ou qualquer coisa desse tipo. E o quanto a menina começa a criar imagens negativas de si mesma e acreditar que é fraca, que é feia, e que essas coisas vão ser sempre verdade, não importa qual esforço ela faça para reverter essa situação. E eu achei já meus primeiros pontos de exclamação. Fala um pouco de como reverter, de como é possível superar tudo isso. Que quando a gente desenvolve uma força adequada para sermos nós mesmos e para descobrir a que grupo pertencemos, podemos influenciar a comunidade exterior e a consciência cultural. E daí ela faz essa pergunta ótima. E o que é uma força moderada? Ela é a que temos quando a nossa mãe interior não está 100% confiante acerca do que fazer em seguida. Uma confiança de 75% já serve. Eu achei maravilhoso que ela fala, tipo, um pouquinho, não precisa ser perfeito, mas um pouquinho tá bom. E não sei, agora enquanto a gente tava falando, veio a história do deserto, né? Essa ideia de que se tem osso, já tem alguma coisa. Se tem alguma coisinha, já é algo, assim. E eu acho que se a gente tá lendo o livro, e se a gente tá tendo essa conversa, e se a gente tá ouvindo isso, já tá de bom tamanho, assim. Sim, a ideia de que ter certeza do que é que eu tenho que fazer agora. Se eu simplesmente sei que esse lugar onde eu tô não é o lugar pra mim, não importa, eu não preciso ter certeza se o lugar pra onde eu tô caminhando agora é o lugar onde eu tenho que ficar pra sempre. Eu só preciso continuar em movimento, né? Ela fala essa coisa do movimento várias vezes. Como o pato. E tem um negócio que ela diz, que eu acho que não é aqui, mas que é relacionado com isso, que ela fala, a gente não se importa se a flor desabrochou 25%, se ela desabrochou a metade ou se ela tá totalmente aberta, a gente continua dizendo que ela tá desabrochando. Então, não importa em que ponto desse processo de sair pro exílio, encontrar sua turma, né, buscar e não encontrar, finalmente encontrar sua turma e daí se reconhecer como alguém que tem valor no final desse processo, né? Não importa em que etapa eu tô disso, eu estou desabrochando, eu tô no caminho pra isso, porque não existe como sair disso, né? Eu acho isso um jeito bem lindo de ver. Esse capítulo ela tá particularmente poética. Devastador. Tá avassalador. Tem uma coisa sobre essa coisa de ser aceito pela família, especificamente, que eu queria, que eu marquei aqui, queria comentar, porque ela fala sobre a família e sobre essa relação de que é irreconciliável o valor dessa menina, né, dessa jovem que apresenta características instintivas e do que a família quer, que é tipo uma criança que só reflita os desejos e as maneiras deles, né? Eu nunca vou conseguir viver nos dois mundos ao mesmo tempo, né? O exílio é uma resposta para isso. O exílio não é o suficiente, porque essa dualidade, essa divisão, ela não é simplesmente entre a mulher e a família, mas ela é também entre a mulher e a cultura. Porque a cultura define de maneira muito estreita o que é sucesso e o que é a perfeição desejável.
em qualquer coisa. Então tu tem que ter uma certa aparência, tu tem que ter uma certa altura, tu tem que ter uma determinada força, uma determinada forma, um poder aquisitivo, econômico, tu tem que ser masculina em alguns aspectos e feminina em outros, tu tem que ser, tipo, comportada, mas tu também tem que... E se a gente tá se medindo contra, em relação a critérios que não são nossos, sejam os da família ou sejam os da cultura, o mesmo processo vai acontecer. Então, não necessariamente mulheres que não passaram por uma ferida profunda nas expectativas da sua família não vão passar por esse processo de exílio do patinho em relação ao que o emprego delas e os grupos ao redor consideram, né? O que o mundo espera dela, ou o que ela acha que o mundo espera dela, porque às vezes também a gente cria uma ideia do que a nossa família espera da gente ou do que o mundo espera da gente, que nem sempre é o que a nossa família espera da gente ou o que o mundo espera da gente, né? Mas a gente se cobra, se impõe uma exigência que, inclusive, ninguém mais está se importando com essa exigência que a gente está fazendo pra gente mesma, né? Sim, porque isso, mesmo que o mundo mude, aquela mãe interna... inclusive é o que ela fala logo depois, né? Que a gente cria uma miniatura de mãe na cabeça. E essa mãe, mesmo que a nossa mãe pare de ter exigências absurdas, aquela mãe interna vai continuar tendo. Tem um fenômeno que eu vejo acontecer com muitas amigas e que aconteceu por muito tempo comigo, que era... Quando eu estava na presença da minha mãe, eu me tornava uma criança mesmo sendo adulta. Eu acho que tem a ver com esse encontro, assim, entre a mãe dentro da cabeça e a mãe fora. Que não é necessariamente a mãe, mas uma figura formativa, né? Sim. Vamos falar dos tipos de mãe? Dos tipos de mães. Vamos, eu acho que a gente pode falar meio por cimão, né, assim. Sim, porque tem esse aspecto bem interessante do capítulo, que é ela começar falando não diretamente do pato, né? Mas da mãe do pato, da mãe pata. E ela fala de 3 ou 4 tipos, atributos de estruturas maternas que ela encontra nessa mãe pato e que podem nos ajudar a pensar sobre isso, né? Sobre nós como filhas, ou as mães como mães, ou as coisas, a gente como mães das coisas que a gente E a gente como mãe interna também, né? Como Sim. mãe da gente. A mãe ambivalente. A mãe colapsada, não sei como é que eles traduziram. Prostrada. A mãe prostrada e a mãe sem mãe. É isso, a mãe criança e mãe sem mãe. A mãe ambivalente, ela tá presa, ela tá sendo puxada por vários lados. Por um lado, ela tem o desejo de ser aceita pelo vilarejo, né? Pela sociedade. Sim. A mãe ambivalente, ela tá dividida entre a ameaça do que ela vai sofrer se ela não abrir mão dessa criança e o amor pela criança, então... Ela fala num fogo cruzado entre o desejo dela ser aceita nesse lugar, o instinto de se preservar, o medo que ela e o filho sejam perseguidos, e o amor pelo filho e a vontade de preservar o filho. E esses sentimentos são todas essas emoções ao mesmo tempo acontecendo. É isso, é o momento em que a mãe pata tenta defender, tipo, não, ele não é feio, embora ela eventualmente declare que ele é feio, né? Não briguem com ele vai melhorar, ele vai se transformar num pato. E por outro lado, chega uma hora em que ela diz, eu queria mesmo que tu fosse embora, porque não tem solução isso. Sim. E eu acho que isso é extremamente... Quando eu leio isso, eu sinto extremamente real para mães, para questões de homossexualidade na nossa cultura, que a gente vê muito essa coisa de por um lado, mães extremamente conectadas afetivamente, e por outro lado, a ameaça real de ser expulso da igreja, dos círculos sociais, se eu não renunciar a isso, né? E o quanto isso fratura não só o espírito da criança, mas também da mãe. E a cura para esse problema da mãe ambivalente é a ferocidade. Uhum. E casualmente, ela dá uns sinais também, né? Quando uma mulher tem uma mãe ambivalente dentro da própria estrutura psíquica. Então, se eu sou filha de uma mãe ambivalente, o que acontece? Eu acabo cedendo muito fácil, eu tenho medo de me posicionar, de exigir respeito e de ser assertiva no meu direito de fazer as coisas, de aprender e de viver
do meu jeito. E casualmente, a cura pra esse problema é justamente a coisa que é proibida pra essa mãe ambivalente, né? Que é a veemência, ser destemida. O destemor. E a aparência atemorizante, como tá. Exatamente. É muito bom, né? E, tipo, não ter medo de ser temida também, né? Ser feroz. Ela coloca, a cura é agir heroicamente. É não só pensar no que precisa ser feito, mas fazer contra tudo e contra todos. E essa é uma cura tanto pra mãe quanto pra filha, pelo que eu entendi. É uma cura tanto para que a mãe ambivalente consiga segurar a onda de ter essa criança diferente, quanto pra filha que cresceu dentro dessa estrutura, né? Não sei exatamente qual é o efeito, mas eu acho que é um pouco disso que tu falou antes da mãe interna, assim. Eu acho que se a gente tem esse sentimento de ambivalência em relação ou aos filhos de verdade ou aos filhos das coisas, que esse destemor é um antídoto para isso. A mãe prostrada é a que não aguenta mais, que desiste, que perdeu o sentido de si mesma. E eu acho interessante que ela colocou que pode ser uma mãe perversamente narcisista, que se sente no direito de ser criança e que é mais provável que ela tenha sido isolada do self selvagem e que tenha entrado em prostração forçada por alguma ameaça real, de ordem psíquica ou física. Muitos caminhos levam à prostração. Eu achei tão doloroso pensar nisso, assim, o meio para forçar a prostração de uma mãe consiste em dividi-la emocionalmente. Ela até cita o exemplo da escolha de Sofia, né, do filme, de dizer qual dos teus 2 filhos deve morrer, ou escolhe um dos 2, ou os 2 têm que morrer. E que esse tipo de forçar essa divisão emocional, em que não permitir que essa mãe ame todas as coisas que ela quer amar incondicionalmente e quebra ela no meio. Sim, é bem isso, né? É uma mãe quebrada. Provoca essa prostração. Ela tem dificuldade de aceitar o seu valor, ela sente que as escolhas entre atender as demandas externas e as demandas da alma são questões de vida ou morte. E ela tem grandes chances de se sentir uma invasora, né? Uma pessoa que de fora que não pertence a lugar nenhum. O que é relativamente normal no exílio, mas não é normal ficar simplesmente sentar e chorar e não fazer nada a respeito. E a cura é levantar e se apoiar nos próprios pés e sair em busca do que é a coisa para qual tu pertence mesmo. Então a saída aqui é, entre aspas, eu escrevi, eu me recuso a ser como ela. É reconhecer a mãe quebrada e se recusar a dar continuidade a essa linhagem de mulheres quebradas, né? É fazer, não, eu vou me manter inteira. E eu acho legal repetir que quando a gente levanta e decide sair, não quer dizer que a gente saiba para onde tá indo. Não é, eu vou ser de tal jeito. Eu não vou ser, é isso aqui, é o que eu não quero. Não tem problema que eu não sei ainda o que eu quero. E depois ela vai para mãe criança e mãe sem mãe, que é a mãe simplória e ingênua. E ela fala muito sobre as mães que estão sendo mães pela primeira vez. E que toda nova mãe começa como uma mãe criança, não importa a idade que ela tenha. E eu achei muito interessante quando ela diz que essa mãe criança é tão deslocada do seu aspecto psíquico que ela se considera não merecedora até do amor do seu bebê. Sim, e tem uma coisa de uma solidão essencial da maternidade, porque a gente perdeu as famílias, as casas multigeracionais e os acessos, né? Mas nisso dela não ser, só pra concluir o raciocínio disso de ela não ser merecedora do amor do seu bebê, eu acho muito interessante, porque é como se ao não responder às expectativas ou à imagem que ela mesma criou do que deve ser uma mãe, ela acha que se ela não tá sendo aquela mãe que ela imaginou ou que disseram pra ela, ou que sei lá o que se ela não consegue ser essa mãe, ela não consegue fazer as coisas que essa mãe faz, é isso, ela não sabe ser mãe. E daí ela fala disso, né, de como se perdendo essa relação das famílias, enfim, desse isolamento que é viver cidade em que as famílias não têm mais esse convívio. Sim, que as mulheres ficam isoladas. Isso. Por quando no momento em que ela fala isso inclusive na anterior, né, na mãe prostrada, que
sem a proteção masculina, a mulher fica vulnerável dentro da cultura. Mais uma vez, quando a gente decide que a gente vai fraturar e que o núcleo familiar é só o pai e a mãe, e que essas duas pessoas vão morar sozinhas numa casa, mas tradicionalmente uma delas vai sair, a mãe fica completamente sozinha, né? Então mesmo, tipo assim, a nova mãe, a mãe que tá sendo mãe pela primeira vez, que é uma experiência de solidão, porque ela precisa de mães que já fizeram isso antes pra terem um círculo. E eu acho que todas as minhas amigas mães, eu já ouvi elas falando sobre essa solidão essencial de logo quando o bebê vai pra casa contigo e é só tu e o bebê. E tudo que o bebê precisa é só tu que pode dar. E tudo que tu precisa é meio que tu que tem que dar um jeito, porque nem sempre vai ter uma pessoa disponível. E eu já ouvi várias vezes essa narrativa de assim, melhorou quando eu encontrei um grupo de mães. Uhum. E aí eu encontro um grupo de mulheres que estão tendo a mesma coisa. E daí eu mando uma foto no grupo de WhatsApp da assadura, e daí outra pessoa diz, passa não sei o quê. Então, é muito massa, porque a gente tá num momento de redescoberta e de revalorizar esse círculo. Eu fiz duas anotações aqui em relação a essa partezinha desse capítulo, em que ela fala das madrinhas e desse sistema de nutrição de mulher para mulher e de várias mulheres ensinando as outras mulheres a serem mães. Uma anotação de revelação pessoal, que é voltando ao nosso reality show de falar da própria vida. Esse sistema funcionou muito para mim como filha. Eu consigo enxergar muitas mulheres, porque eu não sei, porque eu cresci num condomínio que eram muitas casas e crianças todas da mesma idade, e a gente tinha um monte de tia que não eram tias e eram as mães dos amigos, e todos eles, cada mãe um pouco diferente, assim, e tu indo na tia que faz uma coisa de tal jeito e gostando daquela tia. Além de eu ter realmente muitas tias, meu pai teve 9 irmãos e minha mãe 5, então, e eu tive vó, e então eu tive uma avó que eu conheci só, que era uma avó muito fofa. Todos os estereótipos que tu imagina de uma avó fofa é a minha avó, foi a minha avó. Essas tias todas foram mesmo minhas madrinhas, assim, sabe? E isso ocupa um espaço super importante, assim, na vida. E a outra coisa que eu anotei é que isso das mulheres mais velhas irem passando e das coisas que tu já sabe, tu ir passando, quando ela fala que as mulheres passam esse conhecimento de uma para outra por meio de palavras, mas também por outros meios. De olhar, de tocar, de outras coisas que não são palavras. Eu fiquei pensando como é incrível que eu e tu, Mari, que nós duas estejamos na tua casa gravando isso e que a gente se encontre e faça coisas juntas. E eu fiquei pensando o quanto eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo encontrem em volta delas pessoas... já tô começando a chorar, eu falei que eu ia chorar o episódio inteiro. Encontrem em volta delas pessoas que elas possam estabelecer esse tipo de troca e que elas possam não só nos ouvir, porque precisa de mais do que isso, assim, que elas possam não só nos ouvir, não só participar do grupo, mas que tenham outras mulheres na vida também. Sim, façam do laguinho pra casa, pro laguinho pra casa, até achar os seus cisnes. Embora a internet seja uma forma de tribo, né? Tem uma coisa que eu tinha vindo falar agora, das madrinhas. Eu acho que eu lembrei que ela fala no capítulo, que a Clarissa, né, a autora, ela fala que ela diz pras filhas dela, tu tem uma mãe, mas se tu tiver sorte, tu vai ter muitas. Sim. Que eu acho que é essa a tua experiência, né? E como é rico não depender de uma mulher só, e como é bom para essa mulher não precisar carregar todo o fardo, que eu acho que tem uma coisa da sociedade, quando a gente pensa assim, a gente precisa retomar algumas coisas que a gente deixou para trás depois da Revolução Industrial, e quando a gente pensa nessas coisas que realmente eram melhores antes, acho que uma delas é o senso de comunidade, né? Sim. Que já, assim, a gente
claramente tá fazendo esforços pra tentar resgatar. E é isso, todas as crianças da rua, todas as crianças a República de Platão tem isso também, né? Que tu não vai ter... Na República de Platão tem um negócio assim que eu acho o máximo. Todos os pais que tiveram filhos naquele ano são pais de todas aquelas crianças dentro da República. Então, tu pode considerar que todas aquelas famílias são a tua família. E isso gera uma sociedade onde tu realmente tem confiança, né? Então, só finalizando, a mãe sem mãe aqui, a mãe criança, a mulher que tem uma mãe sem mãe ou uma mãe criança, é muito comum que ela sofra que ela seja meio sem sal, que ela tenha uma fraqueza na sua capacidade instintiva de imaginar o que vai acontecer daqui a uma hora, seja daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, 5 anos, 10 anos. Ela acaba tendo um jeito infantilizado como se ela fosse uma criança fingindo que é mãe. E as mulheres que estão lidando com esse estado tendem a ter uma coisa... Ai, tudo é lindo. Uma falta de uma incapacidade de diferenciar e querem ser tudo e ser tudo pra todo mundo. Elas, digamos assim, se a gente voltar pro capítulo da Vasalisa, elas não receberam o fogo, né? Elas não sabem ainda o que precisa morrer. Quando eu era mais jovem, a gente chamava isso de habitantes do planeta Pink. Que é tipo, ai, tudo é lindo, tudo é... E tem uma coisa torturante nisso, né? Tanto pra criança quanto para a própria mulher. Eu acho que tem uma coisa que eu queria falar aqui sobre liderança e traumas de ferida da mãe, que ela fala em vários momentos, que é essa coisa horrível do exílio. Quando tu realmente nasce e tu não tem... Porque, assim, é um direito de uma criança nascer e ser vista e sentir que ela tem direito de existir. No momento em que a gente... Agora é eu que vou... No momento em que a gente precisa reconhecer que não é justo... Ai, tem lencinhos, gente! Porque eu achei que isso ia acontecer. No momento em que a gente precisa reconhecer que não é justo, mas que sim, nem todas as mulheres estão preparadas para oferecer isso e que algumas crianças não vão ter isso. Tem uma coisa que vem pra superfície, que é o fato de que as lideranças se formam assim. E se a gente olhar historicamente para as nossas lideranças, aquela sensação de será que isso é um teste? Que eu cresci com ela, nos momentos em que a minha mãe foi realmente horrível comigo. E a minha mãe é horrível, assim, não porque ela seja uma pessoa horrível, ela é uma pessoa que fez o melhor que ela pôde, mas teve momentos em que eu queria muito ter mãe, e eu tinha uma mãe, assim, uma né? Uma mãe pata? Eu tinha uma mãe pata, exatamente, e que foi uma mãe criança, minha mãe me teve com 16 anos, né? Eu me lembro de pensar muitas vezes durante a infância e a adolescência, assim, e teve também muita responsabilidade do meu pai, óbvio, né? Eu me lembro de pensar, será que isso é um teste? E em determinado momento eu fiquei muito católica, porque eu estudava no colégio católico, e eu comprei aquela coisa de que de glamorização do sofrimento, que depois ela visita, né? E eu acho que a coisa que vem pra mim, assim, que depois quando eu fui entender essa ferida da mãe melhor, foi que o jeito de tirar o melhor disso isso tá te preparando pra uma posição de liderança. Quando as coisas são piores pra ti do que foram pra todas as outras pessoas da comunidade, tem um poder imenso que vem disso. E quando tu consegue chegar no final desse processo, tipo, a Vasalisa não teve culpa que a madrasta dela era horrível e jogou ela no meio do mato. Mas quando ela volta liderando a matilha. Ela volta e todas aquelas mulheres que estavam torturando ela baixam a cabeça e reconhecem que ela tem poder. E eu acho que usar o poder com sabedoria, usar o poder não pra eu sou mais do que tu, não pra chegar e cuspir na cara da tua mãe, sabe? Figurativa ou literalmente, mas pra realmente criar uma cura na qual a partir de eu assumir a minha força, eu mostro pra outras mulheres que isso é possível. Não sei se eu tô indo longe demais, mas eu só queria fazer esse parênteses sobre trauma como um convite pra assumir a liderança. Claro, no final, né? Primeiro a pessoa tem que sobreviver. Tu chegou no fim da história agora. Primeiro, sobreviver. Sim. Foi spoiler alert. Eu quando cheguei no final dessa parte só da mãe criança, em que ela fala que a mãe frágil às vezes, ela mesma é um cisne criado no meio dos patos.
e que ela não conseguiu descobrir essa identidade. E mais tarde, quando a filha Ai, é linda essa parte. se depara com o enorme mistério da natureza selvagem, a mãe também se descobre. A procura da filha por sua própria identidade pode até mesmo finalmente dar início à viagem inaugural da mãe em busca do seu self perdido. Sim, isso é lindo que tem uma cura de pra trás também, né? A gente mostra pras nossas mães o que é possível. E daí ela segue na mãe forte, que é aquilo que tu disse, né? E que também que por melhor que seja a mãe, por mais maravilhosa que seja a mãe, ainda que a tua mãe seja a doutora Clarissa, ela vai te dizer que muitas outras mulheres também vão poder ser as tuas mães. Aí ela fala uma coisa linda sobre a mãe forte, que ela fala desse tipo de mulher que normalmente é mais velha e mais sábia e que preferivelmente foi temperada como aço e endurecida pelo fogo depois de passar por tudo que elas passaram, ou seja, não foram mulheres, essas mulheres que ajudam a gente na vida. E ela diz assim, mesmo hoje, não importa o quanto isso custe, os olhos delas enxergam, os ouvidos delas ouvem, as línguas delas falam e elas são gentis. É tipo assim, esse é o... Como reconhecer uma mulher forte? Eu tenho uma pergunta muito antiga, uma pergunta de trabalho de o que é poder numa mulher. E pra mim isso é uma resposta ótima pra essa pergunta, assim, é uma mulher que não importa o quanto isso custe, vê o que ela vê, ouve o que ela ouve, fala e é gentil. Eu queria te perguntar se tu consegue pensar em mulheres que foram essas outras mães, assim, que completaram essas lacunas, entendeu? Super, eu sinto que eu atraio essas mulheres, hoje em dia menos um pouco, mas super que elas me reconhecem, a gente se reconhece, assim, eu tive muitas professoras, porque eu era bem nerd, né, bem CDF, assim, no colégio. Tinha muito a ver também com o fato de que tinha uma coisa que era apreciada em mim, então, se eu fosse bem, eu ia bem, e aquilo era apreciado. Então, mesmo que os outros animais no pátio do recreio jogassem coisas em mim, eu ainda era, tipo... Eu não era bem um pato, mas eu ia bem na... Eu sabia nadar. Sim. Mas eu tive muitas professoras. Depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu tive quase todas as minhas chefes foram mulheres, assim, que a gente se reconheceu e que, num determinado momento, quando eu já tava com mais de 25 anos, eu percebi que eu tava me colocando numa situação de me manter precisando dessa proteção. Porque tem uma coisa de tratamento especial que a criança machucada, eu percebo porque eu reconheço isso. Hoje eu acho que eu sou essa mulher para algumas mulheres da minha vida, mais jovens. Tem uma coisa da criança machucada que a gente lembra e a gente reconhece e a gente quer cuidar a outra pessoa. E num determinado momento eu vi essas relações e vi que eu não queria mais ser cuidada, que eu queria estar de igual para igual com elas e que eu queria sentar na roda das madrinhas e, tipo, não dizer, eu sei a mesma coisa que tu, porque elas são mais velhas e mais experientes, mas que eu não queria mais estar na situação de ser cuidada. Isso foi uma... Mas teve assim, tem uma bela de uma meia dúzia delas que ainda tá na minha vida, assim, que ainda são mulheres que eu faço trabalhos, que eu me correspondo e sou muito grata, assim, porque tem um poder incrível quando tu não é visto, quando a tua família, quando as pessoas que deveriam te ver e te celebrar não conseguem não porque são ruins, mas porque não tem repertório. Tem uma coisa muito poderosa, e a Clarissa fala isso várias vezes, de alguém te ver sendo cisne, te reconhecer e te dizer assim, eu sou cisne e eu tô vendo que tu é cisne também, e eu tô vendo que tu ainda não consegue te enxergar, mas eu já vou te tratar como... E daí tem uma coisa que é um olhar que te faz expandir, sabe? Sim. Eu sinto que eu me tornei melhor porque eu queria que o que elas viam em mim fosse verdade. E hoje em dia eu reconheço que elas não estavam sendo gentis comigo sem nenhum motivo. Elas estavam vendo coisas em mim que eu ainda não via. Mas tem uma coisa que é parecido com o que tu falou no episódio da Mulher Esqueleto, da relação amorosa entre tu e teu companheiro, de... Tem coisas que eu fiz, não porque eu achei que eu conseguia fazer, mas porque uma mulher mais velha olhou pra mim e disse, não, vem fazer isso.
né? Aí eu pensei, tá, então agora eu tenho que fazer isso, porque Sim. senão eu vou dizer que ela tá errada. Agora, te ouvindo falar, eu me lembrei de uma dessas, que essa é uma dessas mulheres na minha vida, uma das chefes que eu tive por mais tempo, que era uma mulher muito, ao mesmo tempo, exigente e, de certa forma, amorosa. E ela fez eu crescer muito, fez eu aprender muito, nesses termos que tu falou, assim, de eu estar em algumas reuniões com muitas pessoas e eu não falar nada. Aí quando eu tinha que ir na sala dela falar uma coisa, eu via, aqui na reunião tinha tal e tal coisa, a gente podia fazer tal e tal coisa. E ela, por que tu não fala na frente das outras pessoas? Deu, mas como é que eu vou falar na frente daquelas pessoas? E ela, não, mas tu sabe, tu tem tudo isso e vai fazer diferença, é importante, tu precisa... De ela ir, assim, me fazendo ocupar esse espaço. Mas eu me lembro especialmente de um momento, assim, em que, porque enquanto eu tava vindo pra cá, eu tava pensando, eu não me sinto tão estranha na minha família. Eu não tenho, assim, tanto essa sensação inicial do patinho feio, assim. Foi como se eu tivesse feito um esforço muito grande para achar uma coisa em comum e que eu pudesse me apegar nessa coisa em comum que a minha família parecia querer e eu também queria. E se eu fazendo essa coisa que eu gostava de fazer e que também era uma coisa que para minha família parecia querer, era um ponto de encontro, que é estudar. Sim. Então, eu fui muito estudiosa e eu fiquei pensando no quanto eu sempre estudei também com uma expectativa de que isso fosse agradar, assim, a minha mãe, agradar a minha família, as minhas notas. Então, baseando muito a minha, como se diz, expectativa de afeto, de certa forma, no meu desempenho nas coisas que eu tô fazendo. E daí tem um momento muito assim, que destruiu comigo, que fez eu ver a vida de outro jeito. No trabalho, um dia que eu fiz uma coisa errada, mas uma coisa muito errada, assim. E essa minha chefe que eu tô falando, eu tava me servindo no almoço, no buffet da firma, e ela chegou perto de mim e falou, Bárbara, tal coisa aconteceu. Daí eu olhei pra ela e congelei e falei, eu vou ver. Dela, não, tal coisa aconteceu, tá errado, tu não podia ter deixado isso acontecer. Mas ela não tava gritando nem nada, ela tava sendo super assertiva, assim, comigo, dizendo, tu não podia, como tu deixou isso acontecer, isso tá errado. E eu congelei. Assim, eu não sabia o que dizer. Eu fiquei, tipo, como eu deixei isso acontecer? Eu não conseguia falar nada. E ela ficou me olhando e eu não conseguia responder. E daí eu vou ver o que aconteceu. E daí, daí passou um tempo. Daí lá no meio da tarde ela me chamou, eu fui na sala dela. E ela disse, Bárbara, eu reparei que quando eu te falei isso, tu não reagiu, tu não conseguiu me responder. Daí eu falei, realmente, eu fiquei paralisada, eu estava numa situação na frente das outras pessoas e fiquei, não sabia o que fazer. Daí ela, não, tu pareceu muito assustada com eu ter vindo te cobrar. E eu só queria que tu soubesse uma coisa, Bárbara. O teu trabalho é ótimo. Tu é excelente. Tu é uma profissional maravilhosa. Tu ter feito essa coisa errada, eu ter te cobrado isso, não quer dizer que eu não acho que tu seja boa. Se tu não fosse boa, tu não estaria aqui. Se tu não fosse boa, eu não ia acreditar no teu trabalho. Mas tu fez uma coisa errada e eu te cobrei dessa coisa errada, não significa que eu não gosto mais de ti. Que grande... Essa mulher é uma mãe pra ti. Sim. Que grande momento de ensino. Foi uma coisa do tipo, realmente tu continua confiando em mim, tu ainda gosta de mim, tu ainda quer que eu esteja aqui mesmo que eu tenha feito uma coisa errada. Nossa, sim, é porque o afeto não tá condicionado, é por quem tu é e não pelo que tu é capaz de produzir, né? Sim, nossa. Isso foi um dos momentos da minha vida que eu fiquei pensando, e hoje eu tô chorando. E que, na época eu chorei, agora eu tô chorando de novo. Não, mas é linda essa história. É que é... E ela me dá uma coisa, me engancha em uma outra coisa, que é que algumas vezes a gente... Tipo assim, ela foi incrível, porque ela, na verdade, ela foi muito generosa, né? Ela realmente tinha um amor por ti, que ela tirou energia pra cuidar de ti nesse lugar onde ela reparou que tinha. Mas que tudo bem quando a mãe não gosta, que o processo de
também de abrir as asas e ver que tu é outra coisa. Eu, em alguns momentos, inclusive com essas mulheres que foram minhas mães e que eu tinha uma dívida muito grande, eu precisei lidar com fazer coisas que faziam elas não gostarem de mim e sentir essa sensação de que agora elas não iam mais gostar de mim. E uma coisa que me ajudou foi aceitar que, tá, mas ela não é realmente minha mãe, ela não tem uma dívida de gostar de mim. Tipo, aceitar, tá, e como é que vai ser trabalhar com ela se ela não gostar de mim? E assim, de acontecerem brigas, e eu percebi que eu tava, tipo, me relacionando como se fosse... E quando eu consegui lidar com a pessoa não gostar de mim e dizer, olha só, tu pode, se tu quiser não gostar de mim, mas eu tô aqui, e eu tô aqui pra essas coisas, e tudo bem. E como isso foi uma coisa tri boa pros dois lados, porque elas puderam também não ter o ônus de me cuidar naquela hora, sabe? Eu acho que lidar com a outra pessoa não gostar da gente é ter uma auto-mãe suficientemente forte que a minha mãe interna me dá o que eu preciso. E eu posso poupar a outra pessoa no caso dessa relação específica, e eu acho que é um pouco dos dois lados do que eu havia observado ao longo da história, estando lá nessa empresa, dos relacionamentos que ela já tinha tido com outras pessoas, e sabendo e com a minha visão de mundo, que eu acho que eu chorei tanto lendo esse capítulo, porque eu eu sou o patinho feio, porque naquele momento de vida, até um tempo atrás, eu sentia que eu estava indo de lugar em lugar, então que nenhuma relação era exatamente o que... Não éramos a mesma coisa. Então eu tive ao longo da vida e tinha naquele momento um pouco do que eu falei no episódio passado, que é do tipo, não, também eu sei que isso aqui não... Ela tá fazendo isso comigo agora, mas daqui a pouco vai ser outra. Vai ser outra, ela vai precisar treinar outra pessoa, esse conhecimento que ela tem e que ela tá se dedicando a passar pra mim agora, ela não tá fazendo isso porque ela é minha mãe, ela tá fazendo isso porque ela é uma boa mentora de várias pessoas, assim, então não sentia que ela deveria fazer isso comigo para sempre, né? Ela vai fazer isso comigo por um tempo e depois vai passar, como de fato passou. Sim, ela tava certa de te escolher, né? Eu anotei uma coisa aqui nessas outras mulheres, porque às vezes a gente não tem uma outra mulher, mas tem arquétipos que a gente chama, né? E daí eu pensei na Nossa Senhora, porque nesse momento a Clarissa tá fazendo uma novena pra Madonna Negra no Facebook. Ah, é? Ela tá fazendo uma novena que 9 dias e 9 noites que ela faz uma prece. Acho que por causa dessa coisa fascista que tá rolando nos Estados Unidos. E a Nossa Senhora, ela é muito um arquétipo disso, né? Mesmo que a minha mãe, mesmo que eu não tenha esse amor, eu rezo pra Nossa Senhora e é um jeito de eu me conectar com a força do arquétipo da mãe positiva, da mãe que acolhe, né? E eu acho que tem pessoas que perderam a mãe cedo. Eu vejo muito essa coisa de que a própria mãe se transforma numa santa, né? Porque eu não lembro dela, então toda vez que eu estiver sentindo essa falta, eu conecto com o arquétipo, assim. Porque daí ela diz isso. Na verdade, superar a mãe não é o objetivo, embora algumas pessoas no ramo da psicologia defendam isso. Que superar a mãe é virar as costas para todas os sacos de sementes, né? Todas as agulhas e linhas que a gente precisa para remendar, todas as medicinas para o trabalho, e o descanso, e o amor e a esperança. E ela fala um negócio muito lindo sobre esse processo de desenvolver essa mãe da alma, que ela sempre vai estar mudando, e que isso é um paradoxo. Essa mãe é uma escola dentro da qual a gente nasce, uma escola dentro da qual nós somos alunos, dentro da qual nós somos professoras, e ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, e pro resto da vida. E mesmo que a pessoa passe muito tempo sem nutrir se tu não tá morta, sim, mesmo que coisas horríveis tenham acontecido contigo, se tu não tá morta, a ferida não foi mortal.
Ela diz que o milagre dos milagres é que a alma e o espírito são capazes de se desenvolver com muito pouco. E, às vezes, conseguem passar um longo tempo sem nada, né? A alma resiste. Por pior que seja essa ferida, tem jeito, né? Tem remédio. Tem remédio e tem de onde tirar. Ela fala sobre as más companhias, sobre um tipo de patologia na qual a pessoa continua batendo na porta errada, mesmo depois que ela já sabe que ela vai se sentir fora d'água, digamos assim, naquele lugar. Ou a sensação de botar um band-aid quando a tua perna foi assim, amputada. Voltando ao patinho, né? O patinho viu que precisava. Se o patinho resolvesse, não, eu vou fazer essa cidade, essa vila aqui gostar de mim. Eu vou ser um bom pato. É como se o patinho tivesse, o que eu preciso fazer para ser um bom pato? Né? Não adianta. É o pato, é o patinho feio da história, insistindo em ficar naquele lugar e insistindo em ser um bom pato. Isso é o patinho não querendo olhar para o verdadeiro problema dele, que é ele não ser um pato, né? Então, sim. Ela fala. Então, o primeiro passo, né, assim, pra gente ir pra frente é ser franco em relação às feridas para ter uma imagem correta do remédio necessário. Sim, eu tenho essa mesma coisa sublinhada. Não jogue no vazio o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado. Você o reconhecerá, porque ele irá fortalecer a sua vida em vez de enfraquecê-la. Eu penso muito direto quando ela fala nessas coisas de... Eu falo no problema geral, sistêmico e internacional que a gente tem entre as mulheres e o álcool. Que as mulheres bebem pra ficar mais fácil ser mulher no mundo. Tem uma coisa, as estatísticas de alcoolismo entre mulheres são bizarras, assim. E tem essa coisa de beber como uma forma de não precisar pensar. Que eu acho que isso os dois sexos fazem, né? Mas tem uma coisa de, assim, fica mais fácil lidar com as coisas que são insuportáveis quando a gente bebe. Quer dizer, no caso eu não bebo faz bastante tempo, mas não tô julgando, tenho amigas que bebem. Fica mais fácil quando a gente tá assim alterada. E na verdade o que eu tô fazendo é botando um colírio quando na verdade a minha perna foi amputada e eu preciso ir pro hospital. Sim. Botar uma perna nova. E eu li essa frase do dizer a verdade, né? Ser franco, tá? Na tradução, né? Porque no original a tradução literal seria dizer a verdade. Então eu tava pensando sobre contar mesmo. Porque às vezes, sei lá, tua mãe te pergunta, alguém da tua família te pergunta como é que tu tá. E quando tu vai contar a história, tu não conta a história do que realmente tá acontecendo. E aí, o que tu tá dizendo e o que tu tá te ouvindo dizer... Tipo assim, se eu tô dizendo que eu tô chateada porque eu não fui promovida no meu trabalho, isso é uma narrativa. O remédio pra isso, a história aponta, assim, a coisa que eu pensei, lendo em outra língua, foi a história aponta pro remédio. A gente tem uma farmacinha, digamos assim, na nuvem tem as respostas. Se tu caiu e tropeçou na escada e machucou o teu olho, é uma coisa. Se teu marido te deu um soco, é outra coisa, o remédio. Se tu tá fazendo um tratamento, tipo assim, o cara vai te perguntar, tá, tu tá tomando algum outro remédio? E daí talvez tu pense, eu não vou dizer que eu tô tomando esse remédio. Sei lá, eu pensei em pessoas que vão na terapia e mentem. Não porque elas mentem na terapia, mas porque elas não conseguem ainda contar a história do que tá acontecendo. E acho que tem um aspecto de, antes da cura acontecer, a gente precisa se permitir tá com a ferida. Não é, tipo, o problema... Não, o problema é que, tipo, você diz qual é o problema, né? E daí, a partir disso, a gente pode começar a purgar a ferida. Tá, e aí essa coisa de tentar agradar, ela fala sobre a aparência da não autenticidade, né? E quando a gente tenta demais ser pato, e não importa o quanto tu faça as coisas certas, tipo, o patinho feio consegue nadar, mas não importa, porque isso é uma coisa mínima. O que importa é, todo mundo sabe que tu não é pato, né? Tem uma graciosidade
em simplesmente ser quem se é, mas às vezes também tem uma coisa que não é muito fotogênico e tudo bem, né? Ela não é nessa parte que ela fala, mas assim, às vezes tu tá buscando uma coisa atrás da outra, laguinho casa, e não é aqui a minha turma. E as pessoas vão dizer, ai, olha ali, ela não sabe o que ela quer, e tudo bem, porque enquanto tu tá procurando, esse é o caminho, né? Sim. Aqui nessa parte, quando ela tá falando da aparência indevida, ela fala, é um pouco do que eu tava dizendo antes do pato, né? No cisne, não, eu vou me esforçar para ser um bom pato. E daí ela fala de que, então quando a gente fica se esforçando para ser aquilo que os outros esperam que a gente seja, ou que a gente acha que os outros esperam que a gente seja, e sendo gentil demais com os outros, e se vestindo como os outros, e fazendo tudo como os outros, e daí ele fala assim, então, em vez de uma mulher vital, temos uma mulher simpática, a quem foram arrancadas as garras. Exatamente. E aí eu me lembrei que simpática era o meu apelido na capoeira. Até que alguém te joga no meio do mato. Quando eu fiz capoeira, quando eu tinha 14 anos, meu apelido era simpática. E eu acho que eu era muito simpática. Ai, eu te imagino bem simpática com 14 anos. Eu era patética com 14 anos, mas eu também era... Eu ainda sou muito simpática, eu acho que eu sou ainda um pouco simpática até além do que precisava. É uma coisa que... Eu ouvi o Alain de Botton, aquele filósofo, falar... Eu vi não, porque foi no Twitter, né? Mas eu adoro os tweets dele. Ele falou uma coisa assim... Imagina o quão negligentes tem que ser os pais de uma pessoa pra ela crescer e se tornar um adulto super charmoso. Que é tipo assim, eu cresci querendo ser muito agradável, porque se eu fosse agradável, os pais dos amigos iam me convidar pra jantar lá, ou assim, as pessoas iam gostar de mim, né? Que é um clássico. Mas a coisa do pato, não. Do pato... É a Vasalisa no começo, né? Pra quem ainda não a viu, a gente... o processo pré-iniciação, a mulher inocente, que tá pronta pra perder a inocência, ela vai tentando agradar, e ela não consegue perceber que quanto mais ela fizer, menos ela vai receber o que ela precisa. Que o que ela precisa é dizer, não, chega, esse é o limite. E nesse caso do pertencimento se todo o ambiente tá te exigindo uma coisa que tu não é, esse não é um ambiente pra ti, respeitosamente, manda beijo e tchau. E daí tu vai em diante, daí tu cai num lago congelado, agora ela fala. O patinho cai no lago congelado e ela fala dessa coisa dos... Ele se encolhe e o lago congela em cima dele, né? Esse congelamento tem a ver com a gente estar sem sentimentos, especialmente em relação a nós mesmos e até em relação aos outros. Um congelamento que é não fazer o que a gente tem que fazer, assim. E tem essa parte final desse trechinho que é muito linda. Alguém até já postou no grupo, eu acho. Que é, qual é a solução para o congelamento? É agir como pato, seguir em frente. Tipo, vai andando como pato. E daí ela apanha logo a caneta, começa a escrever e pare de resmungar. Escreva, pega o pincel e, pra variar, seja má consigo mesma. Pinte. Adorei isso. Sim. O que tá em movimento, não consegue ficar congelado. Né? Em geral, pare de falar. A não ser que você seja cantora. Mas a coisa que eu mais gosto nessa parte é, tipo... Porque quando as pessoas não estão sentindo esse congelamento dos sentimentos, elas querem muito dar explicações analíticas sobre por que tá tudo certo. Não, porque agora eu não tô mais com esse problema. E ela fala assim, primeiro ela fala, para de reclamar e vai escrever e vai fazer as coisas, que é essa parte que tu citou agora. E daí, de maneira geral, simplesmente cala a boca. Para de falar. E vai fazer uma coisa. O degelo pela criação. E eu me lembrei de uma frase do Jung mesmo, que eu amo, que é: você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Que é muito isso, assim. E a expressão do que a gente tem, do que a gente tá realmente sentindo, é um jeito de mover pra fora do corpo aquela experiência traumática, né? A coisa do estranho passageiro, tem um cara que tira ele do lago congelado. Tá lá congelando.
E esse cara não tem nenhuma consequência, aparentemente, na história. Eu botei um ponto de exclamação aqui, porque tem uma coisa de tomar cuidado com a lealdade de quem tá ferido. Porque quem tá ferido, normalmente, tem uma... É muito rápido a gente jurar lealdade pra primeira pessoa. Tipo, eu lembro de situações em que eu tava em empregos ruins, que eu não queria sair, porque eu achava que eu tinha que ficar ali, porque eu não podia abandonar a pessoa que me deu uma chance naquela hora. E a lealdade com essa pessoa que te resgata, às vezes essa pessoa te resgata, mas ela não é a tua turma. Ela é um canal pra te ajudar a seguir em movimento. Sim. E eu acho que muitas mulheres como eu devem ter experimentado essa sensação de uma lealdade mal colocada quando tu tá muito machucada. Até de ficar, às vezes, num relacionamento tóxico, porque no começo daquele relacionamento aquela pessoa foi muito legal contigo, sei lá, tipo, a minha mãe tava morrendo e a pessoa ficou comigo, e agora, como é que eu vou largar essa pessoa só porque eu tô infeliz, né? Sim. Em relação a relacionamentos, por exemplo, que é a função dessas coisas que nos... Por mais que a consequência não seja a ideal, naquele momento elas têm uma pequena função, então... Elas estão ali pra mostrar a passagem secreta. É. Aí, agora, pra mim é um dos melhores esse aqui. Agora foi a hora que eu comecei a chorar. Ai. E eu não consegui mais parar. Vamos lá. Apertem os cintos. Que é o isolamento como dádiva. Uhum. Que o patinho... Acontece um estranho fenômeno com o patinho que se sente diferente e sai nessa de ir simplesmente superando coisinha depois de coisinha, tentando achar qual é a coisa, qual é a turma, para onde de fato... Ele só sabe que naqueles lugares que ele está passando, ele precisa sair dali, e esse caminho é solitário. E ela vem nos mostrar que existe esse estranho fenômeno que acontece quando a pessoa tenta se adequar e não consegue, que tem uma coisa útil nesse isolamento, que embora a gente não deseje e nem ache que seja divertido esse isolamento, existe um ganho inesperado que vem desse isolamento, e que é essa capacidade de prosseguir, essa perspicácia, essa capacidade de seguir identificando que não é aqui, quem sabe é logo ali, e nunca é, fica não sendo por muito tempo, mas o patinho segue. E quando a gente vai seguindo nisso, continua atrás desse negócio e vai desejando essa coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Aqui ela termina esse capítulo falando que esse processo provoca em nós um desejo intenso por uma cultura que combine com essa natureza, e que só esse anseio, esse desejo já faz a pessoa prosseguir. Ele faz com que a mulher continue a procurar. E se não consegue encontrar a cultura que a estimule, ela geralmente resolve criar ela mesma essa cultura. E isso é bom, porque se ela criar, outras que vinham procurando há muito tempo chegarão misteriosamente um dia proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo. É muito lindo, né? Pra mim, a coisa mais incrível aqui é esse elemento do desejo como força motriz, que não é eu ter a coisa que eu preciso que me dá o poder. É eu ter esse desejo e essa sensação do aventureiro daí, né? Porque o exílio não é voluntário, então ele não é assim, vou sair e ter uma aventura, mas tu tá tendo a aventura e a coisa que tu tá perseguindo, tipo, essa coisa de não estar satisfeito com o que não é aquilo, é a matéria-prima da jornada, né? É o que, tipo assim, tá, mesmo que tu nunca encontre a coisa, o desejo por um lugar ao qual tu pertence, um desejo por um lugar onde tu tenha o que tu precisa, é o suficiente pra moldar toda a tua vida de um jeito que praticamente se basta, né? É uma coisa muito louca. E amarra com o que ela fala aqui um pouquinho antes, que é: nunca é um erro tu sair de onde tu tá pra ir em busca do que tu precisa. Não importa se a primeira parada tu dê com os burros na água, não importa se a segunda parada tu dê com os burros na água, se a 30ª parada. Nunca é um erro tu sair de onde tu tá pra buscar o que tu precisa. O direito de existir
é inalienável. Se eu sinto que eu não posso ser quem eu sou, onde eu tô, então a coisa certa sempre é sair, né? Tá, o que me sensibiliza e me deixa muito, muito emocionada com isso tem a ver com o isolamento. Esse patinho tá fazendo essa jornada sozinho. É quase como se dessa ausência de coisas, da ausência do sentimento de pertencer a um lugar, de pertencer a um grupo, como se ele criasse uma coisa a partir da ausência das coisas. Exato, é no desejo, tipo, é o não que faz o sim. Mesmo que o sim nunca chegue, a construção é a partir... E eu chorei, assim, muito, muito, muito lendo, porque quando chegou aqui eu, tipo, não, eu sou esse patinho feio. E tem uma coisa comigo, assim, de realmente, diferente do que eu vejo com outras pessoas, eu ter crescido com uma dificuldade muito grande de me relacionar com outras pessoas. Assim, de, por exemplo, eu me sinto um patinho feio quando eu lembro do colégio. E não porque crianças me tratassem mal, nem porque, por nada específico, eu não via possibilidade de eu me relacionar com os meus colegas, porque eu não era, de alguma maneira, como eles. E como a questão de amizades na infância, assim, por exemplo, no lugar onde eu cresci, eu tinha amigas, mas eu chegava em outro lugar, eu não conseguia. Assim, eu não conseguia fazer amizade no colégio. Na minha turma, por exemplo, eu cheguei à 4ª série sem ter nenhuma amiga de colégio. Há muitos momentos de grupos, assim, eu simplesmente não consegui estabelecer. Eu comentei contigo das minhas primas, por exemplo. Eu vejo que entre as minhas primas, muitas primas minhas são amigas entre si. E como eu me conecto com essas pessoas, sabe? Eu não sei, eu não... Sim, é porque também tu te acostumou a ficar de fora e transformar isso num modo de vida, né? E eu acho que tem vantagens no modo de vida estar de fora, que é, especialmente se tu é jornalista, por exemplo, é uma perspectiva, a perspectiva de quem está de fora é uma perspectiva privilegiada, né? Acho que tem incentivos para construir também o isolamento, mas é que as desvantagens são maiores. Eu fico pensando, esse teu exemplo do colégio, que o foco do pátio do colégio é muito mais no que a gente não é do que no que a gente é. O foco no que a gente é costuma estar em casa. Tipo assim, costuma estar nas pessoas do círculo mais próximo. O colégio já é uma socialização secundária e, portanto, um pouco mais brutal. Assim, eu tenho a sensação de que toda a economia entre as crianças no colégio, quando a gente entra, elas olham pro que te falta, né? Tipo assim, tu não é isso o suficiente. Tipo, elas comparam com o que elas conhecem e daí, quanto mais diferente daquilo tu é, maior a chance de que tu não te agrupe, né? Mas enfim, eu acho que eu tô tentando fazer uma transição pra dar trabalho ser quem a gente é. Sim. Especialmente quando a gente tá tentando ser visto no mundo dos gatos desgrenhado e das galinhas vesga. Que são 2 personagens que o Patinho encontra, que ele fala o que ele quer. Diz, eu gosto de estar embaixo d'água e eu gosto de estar embaixo do céu. E isso, que bobagem, que coisa idiota. E daí, quando a gente tá nesses ambientes, a gente começa a pedir desculpa, que é essa obsessão por a gente não incomodar e não ocupar espaço e disfarçar. E eu sinto que tem uma coisa de autenticidade também, que enquanto tu não abre mão de tentar... Enquanto tu não abre mão e diz... Ok, não é que eu seja um pato ruim, é que eu não sou pato. Tipo, eu não sei ainda o que eu sou, mas eu não sou isso. Enquanto tu não tira todas as tuas fichas desse lugar, tu continua querendo pedir a opinião dessas pessoas. Enquanto tu não tira todas as tuas fichas da identidade falsa, tu não consegue ser autêntica. E a falta de autenticidade, ela é repelente em muitos níveis, né? Tipo assim, não importa o quão linda tu é... quantos likes tu ganha no Instagram, a gente consegue ver se a pessoa é ou se ela não é, ou se ela tá fazendo de conta que ela é. O fake é furado, né? O fake não se sustenta, assim, a gente... Não é um lugar de poder, o lugar de estar oferecendo pras pessoas o que elas querem
Mas eu acho que é sensacional o momento da gente... Porque eu acho que é diferente a gente ficar tentando ser pato achando que é pato e a gente ficar tentando ser pato quando a gente já sabe que não é. Uhum. Assim. Sim, é que é o medo do desconhecido também, né? Sim. E ela fala disso, tá? Às vezes, a gente, quando isso acontece, não é porque a pessoa é masoquista ou porque a pessoa tá se autodestruindo. A pessoa tá tentando ser pato porque ela ainda não sabe, porque a mãe dela não ensinou. Às vezes a gente sabe a coisa, mas a gente não tem o sentido da coisa. A gente não integrou ainda aquela sabedoria porque a gente não passou pela coisa. Então, as mulheres que estão em exílio, a Clarissa explica, né, que elas não aprenderam a ver quem elas são. Então, elas aprendem por tentativa e erro. Isso. Muita tentativa, muito erro. Mas tem esperança, porque a exilada nunca desiste. Sim. Então ela continua indo, laguinho casa, até que ela encontra o faro, né? Ela fareja a trilha que vai levar ela até o lugar que é o verdadeiro lar. E é aqui que ela fala que nem sempre é fotogênico buscar, né? Que ela fala Sim. que os lobos são muito engraçados quando eles perdem uma trilha, um rastro e eles estão tentando recuperar. Mas é porque eles estão usando tudo que eles têm pra achar esse lugar. Ou seja, não se preocupe das outras pessoas acharem que não tá elegante. Se tu tá indo atrás se tu tá farejando o teu lugar, tu tá no caminho. Agora vem essa parte que eu acho muito louca, que é o patinho vai indo, até que ele encontra os cisnes. Até que ele se dá conta que é um cisne e o grupo encontra ele encontra o grupo. E a gente seria de se esperar que então ele ficasse muito feliz e relaxado, tipo, é isso aí, esse é o meu grupo. E não é isso que acontece. Não instantaneamente, Não daí. Aí começa o desafio. Ela escreve que pelo menos por algum tempo sentem uma terrível desconfiança. Será que essas pessoas realmente me consideram? Será que eu estou em segurança? Será que não vão me espantar daqui? Será que eu vou poder dormir com os 2 olhos fechados? Será que está certo agir como um cisne? E com o tempo essas suspeitas vão sendo abandonadas. E daí aqui nesse momento tem essa parte que ela fala que algumas mulheres têm dificuldade de receber um elogio, reagem com uma timidez que às vezes não é timidez, que é realmente... Uma ferida grave. Que esse elogio começa um diálogo automático e desagradável na mente de uma mulher. Então os cisnes te encontraram e disseram, nossa, tu é uma super cisne. Tu é uma cisne muito legal, vem ficar no nosso grupo. E aí a cisne pensa, se você disser que ela é bonita, que sua arte é linda, ou se é elogiar por alguma coisa que a sua alma participou, que tenha sido inspirada por sua alma, algo na sua cabeça lhe diz que ela não merece o elogio e que você, que está elogiando, é idiota por ter uma opinião dessas a seu respeito. Em vez de entender que a beleza de sua alma parece refulgente quando ela é ela mesma, a mulher muda de assunto e consegue assim roubar o sustento do self, a alma que se nutre de ser reconhecida. Isso é muito... Quem nunca, em primeiramente... Segundamente, miga, pare. E o jeito da gente parar de não aceitar elogio é difícil, acho, pra todo mundo. Especialmente quando a gente, né, fez toda essa jornada na qual, durante todo o tempo, muito cedo, as pessoas decidiram, é feio esse patinho. Tem uma identidade de feio. Então, é muito difícil pra todo mundo. Mas o jeito que fica mais fácil é quando a gente vê pessoas que conseguem. E na nossa cultura, muitas vezes as pessoas que conseguem receber elogios, concordar com os elogios, e isso não significa se achar superior, né? Significa simplesmente reconhecer que quando eu tô sendo quem eu sou, eu inspiro o afeto e a admiração das outras pessoas. Que eu sou a coisa... não é se achar melhor, é só achar que eu não sou errado. A gente aprende vendo as outras pessoas fazendo. Mas na nossa sociedade, a gente tende a ter muitas coisas negativas pra falar dessas mulheres que sabem, né? Tipo, ela se acha um clássico. Eu me lembro das professoras na faculdade, assim, as que eram mais incríveis. Muitas vezes eram as que menos se sentiam capazes de aceitar os elogios. E daí, tipo assim... eu era aluna e eu tava vendo aquelas minas incríveis e isso, assim, se nem as mulheres maravilhosas conseguem aceitar o elogio, o que tá acontecendo com a gente coletivamente?
E a ideia de que humildade, porque não tem nada de errado com humildade no conceito base, mas o jeito que a gente usa humildade para significar que as pessoas são melhores quando elas não reconhecem o próprio valor. Que isso é uma coisa boa. E é só entre mulheres, né? Que a gente convencionou fazer isso. Tipo, eu acho que existem mulheres que aprenderam a fazer isso e fazem com elegância. Mas eu acho que quando tu falava, que eu me dei conta agora, e eu acho que é onde eu tô empacada nessa semana especificamente, nesse momento, tem uma coisa muito dolorida, eu acho, em aceitar o elogio. Eu acho que ter esse reconhecimento agora e me dar conta desse valor agora tem uma coisa muito dolorida, que é por que me fizeram acreditar que não até agora? Por que teve tanto sofrimento até agora? Por que eu não sabia que eu era capaz de fazer isso até agora? Como eu deixei isso acontecer? Como eu acreditei até agora que eu não era capaz de fazer uma coisa boa? Que circunstâncias me fizeram ser assim? E não ter tido essa apropriação das coisas que eu faço até agora. Isso é muito dolorido. Sim, porque tu tá te focando no que tu não é. É isso. E o que o elogio tá te convidando a tu te focar é no que tu é. Sim, mas bom começo. Tipo, quando me deram essa dica. Mas até agora eu achava assim, que era mentira. Então começa já acho que é um avanço. Começa dizendo obrigada. Não vai ser confortável. Eu não sei se é confortável pra essas mulheres que sabem fazer isso. Sim. Mas começa, ao invés de dizendo não, que bobagem, porque é um desrespeito com a pessoa, né? Tu tá dizendo que ela é idiota. Começa só dizendo obrigada. E daí, quem sabe, um dia a gente chega no nível da minha amiga Cília, que diz yes, it is true. Tipo, sim, é verdade. Que é assim, ó, e ela acende muitas lâmpadas toda vez que ela faz isso, porque todas as mulheres no recinto veem ela fazendo. Sim. E é, tipo, incrível. Eu consegui 1 ou 2 vezes fazer, de verdade. E umas outras que eu tentei, mas não saiu. Mas eu acho que tem uma coisa vasalisa, né? A gente pode começar fingindo que aceita o elogio. Exato. Eu acho que é um bom hábito aceitar o elogio, é só dizer obrigada. Mesmo que tu não queira continuar a conversa, porque mesmo que depois tu mude de assunto, né? Mas eu acho que tem um negócio aí que tá, por que tinha que ter tanto sofrimento? Porque foi o que te trouxe aqui. É injusto e não é culpa tua e não tava no teu controle evitar que aquelas coisas tivessem acontecido. E as forças, as pessoas, as autoridades envolvidas que poderiam ter diminuído ou evitado parte do sofrimento, não puderam fazer isso. A tua liderança estava sendo feita, tipo, tu estava sendo batida que nem o cobre no processo alquímico pra tu conseguir sair daquele lugar. Se tu pudesse ser reconhecido como um cisne lindo no meio da aldeia dos patos, nada dessa jornada aconteceria. Seria muito legal tudo. E, tipo, essa não é a realidade. Tipo assim, não foi assim que as coisas aconteceram. Acho que a gente acaba de chegar no final em que justamente é o que a Clarissa diz, que as mulheres se perguntam, tá, mas por que eu vim parar aqui? Por que essa é a minha história, né? E daí ela conta a história do zigoto errado e diz que tem essa história que ela conta pras analisandas dela. Tu tem 3 opções de resposta para essa pergunta. Porque sim, que é uma ótima resposta. Ótimo. Porque o selfie tem um planejamento e que a gente é pequeno, nossos cérebros de ervilha são ínfimos demais para desvendá-lo. E por causa da síndrome do zigoto errado, que é tipo, por acaso aconteceu assim e é um acidente. Podia ter sido tudo diferente, mas não foi. Exato, essa é a resposta pro... Não foi. Vamos partir disso, né? Vamos partir daqui. Tem uma coisa que daí ela fala... Na verdade, eu queria voltar um instante só. Uhum. Porque eu acho que esse negócio depois do... Que tá, o cisne é cisne. E daí todo mundo me viu e agora eu tenho que lidar com os elogios. As pessoas estão me vendo e agora é a hora de eu aprender a me ver. E ela fala de uma coisa que eu acho que é uma receita do jeito certo de se achar bela, entre aspas, assim. Porque pode ser o jeito certo de se achar. Que é quando a gente aceita a nossa própria beleza, ela tá em perspectiva. Não é mais, nossa, como eu sou linda. Não se trata desse egoísmo, de estar centrada em si mesma. Ela fala assim, o lobo sabe
A beleza que a loba sabe a beleza que ela tem quando ela pula. Um felino sabe as formas lindas que ele forma quando ele senta. O pássaro fica impressionado com o som que faz quando ele abre as asas. Não. Mas se tu apontar essa beleza, eles certamente não vão dizer não, imagina. Porque é simplesmente ter a perspectiva de que tu simplesmente pode ser o que tu é. E sim, é verdade. Que eu acho uma boa receita. E eu acho que a gente pode finalizar com essa questão da gente superar o momento em que a gente pensa, sou uma sobrevivente. Uhum. A gente para de repetir que é uma sobrevivente. Para de se identificar com a ferida e começa a se identificar com a cura. Isso. E que é melhor agora a gente se colocar nessa situação. Sou um felino que tem esses movimentos, é isso? É verdade. Lide. Lide com a minha beleza. E que para algumas pode ser útil fazer esse ritual da oferenda que ela descreve. Lindo. Olhar para essa criança que passou por isso e fazer uma oferenda, reconhecendo o heroísmo dessa criança. Escolhe objetos, roupas, brinquedos, arruma uma oferenda, conta uma história que acompanha ou não e deixa aquilo arrumado no tempo que quiser. Reconhece esse passado de triunfo sobre a adversidade. Pode continuar a partir daí não mais tão identificado com essa criança, né? Sim. Eu reconheço esse dano e agora eu reconheço também que é o momento de eu seguir no meu momento de desenvolvimento, que vicejar, não apenas sobreviver, é o nosso direito inato na qualidade de mulheres. Sim, é lindo, né? O processo de resgate da alma que ela descreve, que às vezes se a pessoa começa a se comportar demais, muito bem comportada, ela fica com aquela cara de quem tá com a alma desmaiada. E que o jeito de resgatar a alma quando a gente se perdeu é nutrir ela nutrir as necessidades da alma. Resgatar a alma é uma receita que requer vários ingredientes. Honestidade brutal, energia de perseverança, gentileza, doçura, uma forma de expressar a raiva e bom humor. Porque, na verdade, as duas necessidades reais da alma são conexão com a natureza e criatividade. Esse ensinamento que a gente tem quando a gente tá perseguindo para descobrir quem a gente é, também é o que ensina a gente a se apaixonar pela beleza em geral. E não só pela beleza que existe na gente, mas a reconhecer a beleza no mundo quando a gente vê os cisnes, quando a gente vê as pessoas serem quem elas são.